Pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor em Velho Testamento. Velho Testamento, livro de Daniel. Daniel, capítulo número 6. Abra a palavra do Pai, querido irmão, visitante. Velho Testamento, Daniel, capítulo 6, do verso 3. Depois pularemos para o 7 e do 7 iremos até o 23. A igreja poderá ficar assentada, não em pé, mas assentada. São bastante versículos. Daniel 6, lerei primeiro o versículo 3, depois o 7, até chegar ao 23. Se você localizou, diga amém. Glória a Deus. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Verso 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha ele de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos lados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele, do rei, o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus
enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Coral vozes angelicais. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, na Tua casa nos encontramos nesse momento, ó Pai, e Te rogamos em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha sobre o Seu povo que está colocado nesta casa, nesta casa que é a Sua casa, Senhor, para que a Tua palavra seja pregada neste lugar, Deus. Abençoa-nos, ó Pai, ilumina-nos com Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para que possamos trazer a Tua palavra neste lugar. Edifica o coração de cada um que está aqui, Senhor, e se há empecilhos, ó Pai, se há alguma coisa impedindo esse homem, essa mulher, este jovem que está colocado aqui nesta noite, ó Deus, de entender a Tua palavra, Senhor, retira os empecilhos, Pai. Retira tudo aquilo que está prejudicando o entendimento da Tua palavra nesta noite, ó Pai, o coração desta pessoa que veio para a Tua igreja. Ilumina ela, Pai, com Teu Espírito Santo. É o que nós Te rogamos, é o que nós Te pedimos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor nosso Deus. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel, capítulo 6, verso 3. Ao longo da história da humanidade, o Senhor Deus tem usado homens incorruptíveis para, no meio de uma geração corruptível, no meio de uma geração decadente, ao longo da história, Deus tem usado homens incorruptíveis. E esses homens usados por Deus foram usados para restabelecer os valores absolutos da palavra do Pai, durante todas as épocas. Um desses homens é Daniel. Daniel é um homem que viveu aproximadamente 2.600 anos atrás. Mas Daniel era um homem cujo testemunho de vida fala alto aos nossos corações até o dia de hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, nos contando sobre a história de vida do homem chamado Daniel. Daniel é aquele homem, ou jovem, porque ele era jovem quando ele foi levado para o exílio na Babilônia. Daniel é aquele jovem, é aquele homem capaz de vencer os traumas do passado. Ele conseguiu vencer os traumas do passado sem azedar o coração dele. O que muitas das vezes nós não conseguimos. Daniel, sim. Daniel venceu os traumas do passado dele sem azedar o seu coração. Lá no Salmo 137, se você abrir, você vai ver o relato da palavra do Senhor Deus falando sobre o povo de Israel lá no cativeiro, no Salmo 137. Daniel é aquele jovem que foi arrancado da sua pátria ainda adolescente. Daniel é aquele jovem que foi levado cativo para a Babilônia, uma terra estranha. Daniel perdeu a sua nacionalidade. Daniel, ele perdeu também a sua liberdade. Daniel perdeu o seu nome lá na Babilônia, ganhou o nome de Beltesazar. Perdeu o seu nome de Daniel. Perdeu o seu nome. Daniel, no exílio na Babilônia, perdeu a sua identidade. Daniel perdeu ali no exílio a sua dignidade. Mas, em detrimento de todas essas coisas que ele perdeu, ou que fizeram ele perder quando levaram ele para o exílio, Daniel, no seu coração, resolveu ser um influenciador. Como eu falei domingo passado, para as mulheres serem influenciadoras também. Daniel resolveu ser um influenciador.
Em vez de aceitar as circunstâncias adversas da sua vida, e olha, tudo que eu já falei sobre ele aqui, jovem, adolescente, perdeu a nacionalidade, identidade, dignidade, liberdade, levado para o cativeiro, até o seu nome perdeu, mas Daniel, ele resolveu ser um influenciador. Ele agiu contrário às circunstâncias que vinham para ele. As circunstâncias eram adversas? Eram, mas Daniel não se deixou sucumbir e se levar por elas. Ele resolveu ser um influenciador. O que, na verdade, irmãos, o que mais importa nas nossas vidas não é o que as pessoas nos fazem. Veja o que eu vou te dizer, vou repetir. O que mais importa na nossa vida não é o que as pessoas nos fazem. E elas nos fazem muitas coisas. Mas o mais importante na nossa vida é o que nós vamos fazer com aquilo que as pessoas nos fazem. Isso é mais importante. O que você vai fazer com aquilo que as pessoas estão fazendo com você? O que você vai fazer disso? Daniel resolveu influenciar. Os conterrâneos de Daniel, levados para a Babilônia também no cativeiro, tiveram uma atitude diferente da de Daniel. No Salmo 137, você vê essa atitude diferente que eles tiveram. Basta você abrir no Salmo 137. Eles tiveram uma atitude de apatia. Foi uma apatia coletiva. Eles tiveram uma atitude de nostalgia. Tiveram uma atitude de desânimo. Eles foram tomados, eu diria, por um saudosismo doentio. O Salmo 137 fala das saudades da pátria que aqueles homens que estavam no exílio, na Babilônia, tiveram. E diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos, o exército da Babilônia, Nabucodonosor, nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, diz aquele povo levado para o cativeiro. A atitude deles era de um saudosismo doentio. A atitude deles era de uma saudade, de uma fraqueza, de uma vontade de choro, de se assentar, de chorar, de não querer tocar os instrumentos musicais, de não querer louvar a Deus, de não querer glorificar a Deus, porque estavam no exílio. E eles dizem isso: como é que poderíamos entoar cânticos ao Senhor em terra estranha? Assim eles falam. A atitude deles é diferente de Daniel. Eles se recusaram a enfrentar o presente. Eles se recusaram, irmãos, a não fazer o enfrentamento do presente. E isso é muito importante a todos nós fazermos. Nós temos que aprender a fazer o enfrentamento do nosso presente. Nós temos que aprender a enfrentar as circunstâncias adversas que aparecem sobre as nossas vidas. Nós temos que aprender a recorrer a Deus, a clamar a Deus, a invocar o nome de Jeová, a invocar o nome de Yahvé, a invocar o nome do Deus Eu Sou sobre as nossas vidas e enfrentarmos Ana Marçal, as situações adversas que a vida nos apresenta. Mas aquele povo, aqueles homens conterrâneos de Daniel, não agiram assim. Quem é Daniel? Daniel é um homem, um jovem cheio de sabedoria. Daniel não era apenas culto, coral Vozes Angelicais, Elce. Daniel não era apenas culto, mas Daniel também era um homem sábio. Daniel, ele olhava para a vida na perspectiva de Deus. Quando Daniel olhava para a vida dele, ele olhava para a vida dele debaixo da perspectiva do olhar de Deus. Daniel enxergava a vida dele com os olhos de Deus. Daniel enxergava o seu viver com o olhar do Senhor. Daniel buscava em tudo na sua vida a direção de Deus. Deus colocou Daniel em primeiro lugar, em lugar de destaque e de liderança. Abra aí a tua Bíblia Sagrada, volte a alguns capítulos de Daniel, veja o capítulo 1, volte algumas folhinhas, veja o capítulo 1 e veja o verso 19, que diz assim, capítulo 1, Daniel, verso 19.
Então o rei falou com ele, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei quatro jovens, puros diante do coração do pai, e que foram assistir perante ao rei da Babilônia, levados no exílio. Mas se você olhar o versículo 17, ele ainda é mais esclarecedor sobre Daniel. Ele diz assim: ora, estes quatro jovens, incluído Daniel, Deus deu o conhecimento e a inteligência, em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu Deus inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel era sábio, porque Deus fez Daniel sábio. Deus fez Daniel ter lugar de destaque na liderança dos seus. E o rei observou isso em Daniel e nos seus amigos. Daniel era um jovem, um homem fiel, íntegro, fiel, coisa que não estamos vendo mais em nosso país, nos homens que assumem cargos de autoridade. Daniel era fiel, Daniel era íntegro. Daniel estava já naquela época, na Babilônia, cercado por uma horda de homens gananciosos, bem-vindo Zé Roberto, e homens inescrupulosos. Como hoje também nós estamos cercados por uma horda, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia Legislativa dos Estados, estamos cercados por uma horda de homens inescrupulosos e gananciosos. Esperamos que com essa última eleição agora, tenhamos feito uma boa limpa no Congresso e na Assembleia. Mas no tempo de Daniel, ele estava cercado na Babilônia por uma horda de homens gananciosos e inescrupulosos. Homens que estavam encastelados no poder e não queriam sair do poder. Homens que buscavam seus próprios benefícios e não o benefício do povo. Os políticos na época de Daniel haviam se corrompido de forma alarmante. E isso, irmãos, nos parece muito com o tempo de hoje também. Haviam se corrompido de forma alarmante. Os políticos na época de Daniel, como na nossa época também, viviam como ratazanas e sanguessugas, a sugar vorazmente o sangue da nação. A honestidade de Daniel incomodava aqueles homens corruptos da época dele. A honestidade, integridade, fidelidade, a religiosidade de Daniel, o seu Deus Yahvé, incomodava aqueles homens. Sentimos hoje, na nossa terra, no nosso Brasil, vergonha. Vergonha, irmãos, da situação constrangedora que caiu a maioria da nossa classe política. Se escasseou no Brasil os políticos honestos. Está escasso. Você conta nos dedos os políticos honestos. Mas se aflorou no Brasil os ladrões requintados nos cofres públicos da nação. Daniel não era assim. Daniel era um homem fiel a Deus no meio cercado pela impiedade. Sua religiosidade de Daniel não era apenas de conveniência. Daniel não era religioso. Daniel amava a Deus e obedecia a Deus. Sua religiosidade não era conveniência, não. Daniel era um homem que adorava ao Senhor. Não seja você religioso, seja você um adorador de Deus. Daniel mantinha a sua vida de oração, mesmo sabendo que tinha inimigos, e que os inimigos estavam à espreita, e que haviam tramado para tirar a sua vida. Mesmo assim, Daniel mantém a sua vida de oração a Deus. Daniel é uma inspiração para nós. Daniel é uma inspiração para quem deseja, presbítero Zé Rita, ser fiel. É uma inspiração para quem deseja ser fiel. Para quem não abre mão das suas convicções. Para quem sabe que é de Deus e que pertence ao Senhor. E que nesta terra nós temos que ser luz. Nesta terra, que na verdade é uma terra que vive nas trevas. Daniel Haroldo Linares, meu querido amigo, caminhante pelo templo. Daniel na cova dos leões. Ele possuía a inveja, Haroldo, dos concorrentes.
Daniel capítulo 6, versículo 3 fala claramente isso. Ora, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecer a Daniel sobre todo o reino. Daniel, na cova dos leões, ele obtém a inveja dos concorrentes. Com a expansão do império, as conquistas da Babilônia, o rei Dario, não Nabucodonosor, e nem o filho dele, Belsazar, mas agora Dario. O rei Dario percebeu a necessidade de nomear 120 sátrapas. Sabe o que é sátrapas? Governadores das províncias. E nomear 3 supervisores ou presidentes. Entre os 3, ele escolheu Daniel. Na verdade, versículo 3 fala, diz a Roberto, que ele queria colocar Daniel acima até dos outros 2 presidentes. Daniel seria aquele que estabeleceria o reino, ficaria abaixo somente do rei. Dario amava Daniel, gostava de Daniel. O rei demonstrava gostar e admirar a Daniel. Isso era fruto de um comportamento íntegro que Daniel tinha. Isso era fruto de um comportamento exemplar que Daniel tinha. Isso era fruto de uma vida íntegra que Daniel demonstrava para o rei, o que fazia com que o rei confiasse nele. E a sua dedicação ao trabalho. Daniel amava Deus, estava no exílio, no cativeiro, mas mesmo assim Daniel trabalhava e fazia o melhor aos olhos daqueles homens, aos olhos do rei, ainda que ele não fosse daquela terra e ainda que tivesse levado a força para aquela terra. Isso chama a atenção de nós crentes, no nosso local de trabalho. Quando muitas das vezes somos crentes, trabalhamos, temos nossa carteira assinada e muitas das vezes nós ficamos negando o serviço. Ou vamos dizer assim, roubando o nosso trabalho, não fazendo como deveríamos fazer, fazendo menos do que se esperava que nós fizéssemos. Mas Daniel não. Daniel se dedicava a esmero naquele reino, e o rei via isso em Daniel. Daniel era uma pessoa cheia da graça de Deus. As pessoas olhavam para Daniel e viam nele algo diferente, o rei via algo diferente. Daniel tinha Deus no coração. O favor do rei era para com ele, e isso suscitou a ira de seus inimigos. Quem eram os inimigos? Os sátrapas, os outros presidentes, os governadores. Eles vasculharam da melhor maneira possível, ao estilo do Lava Jato, vasculharam a vida de Daniel, para pegar algum erro na vida daquele homem, para ver se achava alguma coisa que pudesse incriminar Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz assim: não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente, diz a palavra do Senhor. Daniel era um grande exemplo de caráter cristão. Não tinha como ver algo errado em Daniel. Daniel era um homem correto. E não vendo nada de errado na vida de Daniel, eles tiveram uma ideia. Disseram os homens no versículo 5. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Porque se você é um crente, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um influenciador, você vai procurar sempre se policiar. Você vai contar até 10 para não fazer algo errado, ou para não dizer alguma coisa errada. Você vai querer ser exemplo onde você estiver, seja em casa, no trabalho, na sua vizinhança. Você vai querer ser exemplo. E aqueles homens não viram nada de errado na vida de Daniel. Então eles tiveram uma ideia: não temos como acusar ele de nada, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus, na lei do Deus de Daniel. Daniel é um exemplo de caráter cristão, como nós devemos servir de maneira excelente nas mais diversas situações que possa vir sobre as nossas vidas. Na cova dos leões há um plano. O plano está no versículo 7 do capítulo 6, versículo 7 do capítulo 6. Todos os presidentes do reino, prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei Dario estabelecesse um decreto e fizesse um interdito que todo homem que no espaço de 1 mês, 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei Dario, seja ele quem for, lançado na cova dos leões. Eles então tiveram esse plano maravilhoso.
A inveja era grande. Ao perceber que não podia incriminar Daniel por vias normais, eles apelaram: precisamos envolver o Deus dele, colocar o Deus dele nisso. O plano era falar com Dario. Dario tinha que assinar o interdito, o decreto. O rei Dario não percebeu o que estava fazendo e assinou. E ali então, durante 30 dias, nenhum homem poderia invocar um outro Deus, ou falar com outro homem, ou pedir alguma coisa a um outro homem, se não fosse o próprio rei Dario. 30 dias tinha que ser assim. Daniel, nessa hora, então, diz a Bíblia Sagrada, no versículo 10, ele vai para o seu quarto, para a sua casa. O decreto tinha sido publicado. Daniel sabia que não poderia falar com Deus. Daniel sabia que durante 30 dias não poderia se comunicar com Deus, orar ao Senhor. Mas Daniel vai para casa, onde tem as janelas abertas para Jerusalém, onde tem o templo do Senhor. Daniel chega na sua casa. Daniel, sabendo do interdito, ele se ajoelha. E Daniel ora a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. A proibição para orar não intimidou Daniel. A proibição para ele não falar com Deus não intimidou ele. Ele orou, ele falou com Deus. A sua convicção em relação a Deus não era circunstancial. Daniel não era como alguns crentes que a convicção é circunstancial. Não, Daniel é crente. Daniel é um homem de Deus. Daniel é um jovem, igual você que está aqui, que é jovem também. Daniel, ele sabia que ele amava esse Deus. E acima da lei dos homens, escrito por Dario, estava no seu coração a lei de Deus. Ele se ajoelha, ele ora, ele fala com Deus. A proibição não intimida Daniel a ser o que ele era. Ele era um homem de Deus. Daniel poderia ter escolhido abrir mão de Deus durante 30 dias. Era só 30 dias, irmãos, o interdito. Ele poderia não falar com Deus durante 30 dias. Ele poderia se esconder para falar com Deus sem ninguém saber. Mas não, Daniel entra na sua casa, as janelas estão abertas. E ele se ajoelha a si mesmo com as janelas abertas. E então ele ora a Deus. Daniel não se esconde de Deus. Daniel não escolhe abrir mão de Deus. Daniel mostra quem ele é. Ele é um adorador de Deus, do verdadeiro Deus. Ele só precisava abrir mão da oração por aquele espaço de 1 mês. Mas ele não faz isso. Daniel nos surpreende. Porque talvez eu ou você, numa situação como esta, sendo que nós poderíamos morrer, se descobríssemos que estávamos conversando em oração com Deus, talvez nós abríssemos mão. Ou nos escondêssemos para falar com Deus. Daniel não abre mão de Deus. Daniel não se esconde. Daniel ajoelha e ora com janelas abertas. Nós, por muito menos, deixamos de falar com Deus. Por sono, às vezes estamos com sono, e então não conseguimos terminar a oração e dormimos. Por muito menos, nós deixamos de falar com Deus. Por preguiça, muitas das vezes deixamos de falar com Deus. Abrimos mão da oração por nada, por sono, por preguiça. Amanhã eu oro. Amanhã eu oro ao meu Deus. Agora eu estou com sono, estou com preguiça, quero ver televisão. Não vou orar a Deus. Daniel, me desculpe, irmão. Daniel não é assim. Daniel é um homem de Deus. Um homem que não faz circunstancial a sua fé, a sua religiosidade. O rei Dario, que conhecia a índole e a vida santa de Daniel, diz para ele: Daniel, quando joga na cobra, Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O ímpio sabia que Daniel conhecia Deus. O ímpio sabia que Daniel servia a Deus de forma contínua e se admirava disso. O ímpio via Daniel e entendia: esse homem realmente tem devoção ao Deus dele. Ele serve a ele continuamente. Você serve a Deus continuamente? Você serve a Deus em todos os momentos? Ou você escolhe o momento para servir a Deus? Como é a sua vida com Deus? Como é a sua vida com o Senhor? Como é a sua relação com o Senhor Deus? Eu te apresento alguém que tem uma relação fortíssima com Deus. Daniel foi atirado dentro de um buraco imundo,
cadáveres por todo lado, corpos em decomposição, pedaços de corpos em decomposição jogados ali naquele covil, naquela cova, naquele buraco impuro e imundo. E Daniel é jogado naquele lugar. Ali há leões famintos, esperando Daniel ser jogado para se alimentar dele, Daniel. Ali os leões eram seus adversários. Será que Daniel não teve medo da cova dos leões? Será que ele não teve medo? Eu teria medo da cova dos leões. Eu acredito que você também teria medo desse lugar. Eu acredito que Daniel teve receio. Mas acredito também que a vida de oração que ele tinha, ela não se eximiu nesse momento em que ele estava na cova. Eu acredito que Daniel, ao chegar na cova, Daniel orou a Deus, clamou a Deus, para que Deus agisse e pusesse a sua mão e pudesse intervir naquela situação que ele estava passando. Tiago, irmão do Senhor, diz que Elias, o profeta, possuía a mesma fraqueza que nós. Mas Elias orou e foi ouvido. Eu creio que Daniel também orou naquele lugar. Na cova dos leões, nós temos o testemunho coral voz angelicais de Daniel. O testemunho está lá no versículo 20 e no versículo 22 da palavra do Pai, do capítulo 6 de Daniel. Versículo 20 ao 22 diz assim: chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. E ele diz mais: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei Dario, não cometi delito nenhum, diz Daniel. O rei Dario não conseguia dormir, irmãos. Após ter ordenado que prendesse Daniel na cova dos leões, ele não conseguiu comer, ele não conseguiu beber, ele não conseguiu dormir, e até os músicos que tocavam para ele dispensou os músicos. O rei tinha uma admiração por Daniel. O rei admirava aquele jovem que tinha uma religiosidade tão forte por esse Deus estranho chamado Yahvé, o Deus de Israel. O Deus via que ele servia a este Deus, o rei viu que ele servia a esse Deus continuamente na sua vida. Ele entendia que aquela religiosidade daquele rapaz não era circunstancial, mas era o tempo inteiro. Ele de fato acreditava naquele Deus. O rei não come, o rei não bebe, e quando vem amanhã, o rei corre para a cova. Daniel serviu a Deus de forma excelente, honrou a Deus com seu comportamento. E então, amados, Deus salva Daniel da cova dos leões. O que aconteceu lá? Dario vai cedo para aquele lugar, Dario corre para a cova, Dario pergunta se Daniel está vivo ainda, Daniel responde, e Dario então entende que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus. Daniel, por Zé Roberto, responde de dentro da cova. Os leões não tocaram em Daniel. Os leões não tocaram no servo de Deus. De forma miraculosa, Deus não deixou que os leões famintos tocassem no corpo do seu servo chamado Daniel. Deus estava dentro daquela cova. A Bíblia fala que ele diz: um anjo do Senhor esteve aqui. Deus enviou seu anjo. Pois esse anjo do Senhor é uma teofania, significa o aparecimento de Deus. Deus estava na cova. Quer mais uma verdade para você? Jesus estava naquela cova. Porque muitos autores entendem que esse versículo faz uma alusão a Cristo dentro daquela cova. Jesus salvando a Daniel. Daniel na cova dos leões nos mostra o Deus que nos surpreende. Ao ser confrontado pela dificuldade, precisamos ter em mente que o nosso Deus é soberano. Quando os adversários jogam Daniel naquela cova e esperavam destruí-lo naquela cova, como muitas vezes as pessoas fazem conosco também, nos jogam em covas e esperam nos destruir, ali Daniel mostrou que até na cova ele tinha intimidade com Deus. E Deus ajudou a Daniel.
Dario, então, depois de ver Daniel totalmente são, ele manda tirar Daniel daquela cova, porque o interdito foi cumprido. Daniel foi jogado na cova dos leões. Os leões não o mataram, porque Deus não deixou. Dario de imediato então fala, tirem ele dessa cova. E tiraram Daniel daquela cova. Então a Bíblia fala que o rei Dario, ele então decretou um outro interdito, com os seguintes dizeres: estou editando um decreto para que nos domínios do Império Babilônico os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e ele salva, o Deus de Daniel. Ele faz sinais, ele faz maravilha nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Naquele momento, em todo o império, o Deus de Daniel foi respeitado e reverenciado por todo aquele povo, simplesmente porque Daniel não abriu mão de Deus, e Deus não abriu mão de Daniel. Daniel orou, e Deus ouviu as suas orações. A proibição se tornou agora legalização. Todo o império agora se curvaria diante do Deus de Daniel, do Deus, nosso Senhor. Daniel não criticou Deus, Daniel não murmurou contra Deus, Daniel não se lamentou em relação a Deus, Daniel orou a Deus. Que princípio maravilhoso, irmão. Não se lamente, não murmure contra Deus, não reclame contra o Senhor, não critique a Deus, mas simplesmente ore ao Senhor Deus. Quando algo ocorre contra a nossa fé, não podemos ter medo, mas precisamos orar e clamar a Deus. Quando aqueles homens foram até Daniel, acharam orando, suplicando na sua casa, janelas abertas para Jerusalém, orando, invocando o nome do Deus dele. E Deus honrou a Daniel. Deus honrou aquele que honrou a ele, Deus. Eu quero te perguntar, Daniel teve a cova dele, que ele foi jogado. E na cova dos leões, Deus salvou e libertou a Daniel. E você, irmão, qual é a tua cova dos leões hoje? Qual é a cova dos leões que você hoje está enfrentando na sua vida? Pense agora, durante alguns segundos, na cova que você está enfrentando na sua vida, pelo santo nome de Jesus. Porque o anjo do Senhor pode entrar nessa cova e libertar você. Louvemos ao Senhor nesse momento.